mulher lindíssima. Na verdade, a mais bela de todas na Grécia Antiga. Filha do próprio Zeus, Helena. Um pouco distante, em Troia, havia um príncipe, uma promessa de Afrodite, a deusa da beleza, de que ele se casaria com a mulher mais bela do mundo. Bom, Helena já estava comprometida, casada com o rei de Esparta. E a história de Homero não diz exatamente se os jovens se apaixonaram e foram viver juntos em Troia, ou se Helena foi sequestrada pelos troianos. Mas os espartanos e todos os gregos se uniram com orgulho ferido para reconquistar Helena numa guerra que durou 10 anos nas fortalezas de Troia. Depois de muitas vidas perdidas, a deusa da sabedoria inspirou os gregos para uma estratégia um tanto quanto interessante para conseguir entrar em Troia. Eles construíram um cavalo de madeira enorme e oco por dentro. Nesse cavalo entraram os guerreiros mais corajosos ainda vivos. Os troianos então viram os gregos indo embora e foram convencidos de que aquele cavalo deixado às portas da fortaleza era na verdade um presente para os deuses. Eles deixaram o cavalo entrar e no cair da noite, os guerreiros saíram daquele cavalo, abriram as portas da cidade e os gregos então entraram e conquistaram Troia. A estratégia do cavalo de Troia é contada de forma épica pelo grande poeta Homero, e ela nos inspira a buscar soluções para as nossas próprias guerras. O câncer é uma guerra que travamos com fortalezas também difíceis de se superar. E quando nós temos moléculas, drogas contra o câncer, elas precisam chegar no alvo delas. Muitas vezes está dentro das células. Então nossas drogas precisam passar a fortaleza de entrar dentro das células para que elas sejam ativas lá. A nanotecnologia, ela tem nos ajudado a construir verdadeiros cavalos de Troia. Partículas onde aparentemente são inofensivas para as células e elas deixam entrar. Mas quando essas partículas entram nas células, elas liberam a droga ali dentro e podem finalmente conquistar essas células de câncer e destruí-las. Eu vou te contar como isso acontece, quais são as características dessas células de câncer que tornam isso possível nesse episódio. Essa é a série Nanomedicina no Tratamento de Câncer e começa agora o episódio 3. No episódio 1 eu te contei a história de uma droga super potente no tratamento de câncer, a doxorubicina. Eu te disse que ela precisa ir dentro da célula, ir até o núcleo, onde ela encontra o DNA. E é lá onde ela influencia nos processos de divisão celular e ajudando a destruir o câncer. Bom, além do núcleo, onde tem DNA, há várias organelas ali interessantes nas células que podem ser alvos de terapias também contra o câncer. De qualquer forma, a droga ela precisa passar pela barreira da célula para entrar e ser ativa lá dentro. Isso depois de que ela já passou por todas as barreiras do seu corpo e acumulou no tumor, como eu te disse nos outros episódios. As nossas células, elas possuem uma proteção seletiva para a entrada de nutrientes ou qualquer molécula. É a membrana plasmática. A membrana das nossas células é feita de uma dupla camada fosfolipídica. Uma camada densa onde ali ficam pendurados várias proteínas de uma forma que constroem vários portais para a entrada na célula. As proteínas, elas podem se organizar no espaço de uma forma onde elas criam uma região de encaixe, onde só moléculas que possuem aquele encaixe conseguem se ligar nessas proteínas. Quando temos essas proteínas nas membranas das células, como os portais que eu te disse, chamamos de receptores. Quando moléculas se ligam nesses receptores, as proteínas então podem colocá-las para dentro das células, como num verdadeiro portal.
Esse tipo de transporte nós chamamos de transporte ativo, que é um transporte que precisa de energia para acontecer. Existe, por exemplo, nas bordinhas das células, um encaixe específico para o colesterol. Então, quando moléculas de colesterol passam por ali, elas se ligam nos receptores de colesterol e é a partir dele que elas entram na célula. Podemos então usar o caminho do colesterol para camuflar a nossa droga. Se colocarmos ali as nossas drogas anti-câncer dentro de nanopartículas que pareçam com o colesterol, nanopartículas lipídicas, por exemplo, feitas de gordura, elas podem usar o mesmo caminho. Quando elas chegarem ali nas células de câncer, aqueles receptores de colesterol, eles podem identificar as nossas nanopartículas e colocá-las para dentro da célula. Quando as células de câncer olharem para as nossas nanopartículas, elas vão achar que estão recrutando moléculas inofensivas de colesterol. Mas quando as nanopartículas estiverem dentro da célula, elas então encontrarão um ambiente onde a droga que estava lá dentro vai poder ser liberada e então atingir os alvos que ela foi desenhada para atingir. Quando o câncer começa a crescer, as células de câncer se diferenciam muito das células normais. E nessas células podem ter receptores ou portais diferentes, em quantidades diferentes do que em células normais. O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, pode ser uma estratégia muito interessante, como um portal para colocar as partículas dentro das células. Nas células existem receptores, chamamos de folato, onde moléculas de ácido fólico ligam nesses receptores e conseguem ser internalizadas. Mas os pesquisadores descobriram que em células de vários tipos de câncer há muito mais receptores de ácido fólico do que em células normais. Então, se pegarmos as nossas nanopartículas que carregam as drogas e colocarmos na superfície delas moléculas de ácido fólico ali penduradas, quando elas chegarem nas células de câncer, elas vão se ligar pelos receptores de ácido fólico e então serem internalizadas. Isso vai acontecer em uma proporção muito maior nas células de câncer do que em células normais. Além das moléculas que conseguimos colocar na superfície de nanopartículas, para fazer com que elas se liguem a receptores específicos das células de câncer, o tamanho da nanopartícula e a forma dela também influencia bastante. São estudadas nanopartículas muito pequenas, ali ao redor de 5 nanômetros, ou até cerca de 500 nanômetros para a terapia anticâncer. Mas várias pesquisas mostraram que o tamanho ideal ali é ao redor de 50 nanômetros, para que elas consigam encaixar eficientemente nesses receptores. A forma das nanopartículas também importa e depende muito do material. Para nanopartículas de ouro, por exemplo, as pesquisas mostraram que nanopartículas esféricas, na forma de bolinha, elas foram internalizadas com muito mais eficiência do que nanopartículas na forma compridinha ali de bastão. Existe uma variedade enorme de materiais que têm sido explorados em fase de pesquisa pré-clínica para construir nanopartículas para tratamento de câncer, como a madeira do cavalo de Troia. São os materiais lipídicos, os poliméricos e até mesmo os metálicos. Além desses materiais, existe uma variedade enorme de moléculas que podemos colocar na superfície de nanopartículas para se ligarem a receptores específicos das células de câncer. E cada tipo de câncer vai ter, então, em suas células, receptores de tipos específicos de moléculas. Então, a pesquisa, embora ainda esteja em sua adolescência, ela nos aponta um futuro promissor e cheio de esperança. Aguardamos ansiosamente a chegada desses materiais extremamente interessantes para a fase de pesquisa clínica. Então veremos o que é hoje a nanomedicina na sua fase adolescente, chegar então à maturidade e nos apontando um caminho onde as terapias serão cada vez mais eficientes e seletivas
para tratar o câncer. Com esses 3 episódios, você já sabe porque é interessante colocar as drogas anticâncer dentro de nanopartículas. Eu te expliquei também como elas fazem para acumular mais no tumor do que em outros órgãos. E hoje você viu como elas podem fazer para entrar mais eficientemente nas células de câncer do que em células normais. No próximo episódio eu quero te falar de um futuro ainda mais interessante. Como que podemos usar um sistema de nanopartícula para combinar várias estratégias de terapia contra o câncer. E quando então a nossa nanopartícula chegar no tumor, ele vai ser atacado por várias frentes diferentes. E aí sim conseguiríamos terapias cada vez mais eficientes. Então não perca, se inscreva já no canal e ative o sininho. Me ajude a levar a ciência adiante. Informação não tem idade. Então curta, compartilhe esse conteúdo. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!